A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Direito no Ar. Uma ótima manhã para todos que estão sintonizados na Rádio Timbira do Maranhão. Eu sou Heraldo Moreira e a partir de agora vocês estão convidados a acompanhar o nosso programa, que traz as principais notícias do universo jurídico e que marcaram a semana. Lembramos que este programa é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. O Poder Judiciário do Maranhão tem se destacado no apoio às iniciativas que visam solucionar demandas por meio do uso de plataformas públicas digitais. O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos à justiça, oferecendo-lhes os meios adequados de solução de conflitos, cumprindo, desta forma, a missão social do Poder Judiciário. Um exemplo de meio digital que vem sendo muito utilizado pela população maranhense para a solução de conflitos é a plataforma consumidor.gov.br, que durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19 registrou um crescimento de 44,27% no Maranhão em relação a 2019. Para falar sobre a integração de tecnologias e modulação do uso dos meios de solução consensuais de conflito em nosso Estado, os avanços e os novos projetos, estamos recebendo hoje em nosso programa o coordenador do NUPEMEC, Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão, juiz Alexandre Lopes de Abreu. Bom dia, doutor Alexandre Abreu, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Heraldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbiras, é um prazer estar participando desse programa e quero registrar mais uma vez a satisfação de ter na Rádio Timbira um compromisso social de assegurar ao cidadão informações sobre seus direitos, de como garantir, resguardar e proteger um bem tão importante para a sociedade. Parabéns a vocês que integram a rádio e parabéns aos ouvintes que desfrutam dessa ferramenta de comunicação como garantia de um acesso à justiça. Nós lhe agradecemos pelo reconhecimento, doutor Alexandre. Afinal de contas, é a nossa função, né, como emissora pública, levar a comunicação, o conhecimento, especialmente o conhecimento jurídico, para a formação de cidadania. Doutor Alexandre, antes de entrar propriamente no tema da entrevista, eu gosto de conhecer um pouco mais o entrevistado. Eu, particularmente, tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e conheço bem a sua trajetória, inclusive como magistrado, mas, eventualmente, os nossos ouvintes podem não conhecê-lo. E a sua história, ela pode acabar servindo de inspiração para alguém. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é: por que o senhor decidiu que seria juiz de direito? Boa, Heraldo, muito boa. Olha só, Heraldo, eu sou nascido em 67, quando São Luís ainda era uma cidade com talvez 300 a 400 mil habitantes, e assisti o desenvolvimento de toda uma sociedade. Fui estudante de Direito durante o período da Constituição de 88 e assisti também grandes transformações entre uma cultura que tinha o Estado como preferência e tudo era focado no Estado, um regime militarizado que tinha na supremacia da vontade do Estado uma proposta de retorno à satisfação da sociedade. E em 88 assistimos ao ingresso de uma Constituição chamada Constituição Cidadã, que se comprometeu a inverter a ordem. Ao invés de ser o Estado destinatário final de todas as preocupações e privilégios que a nação produzia, nós começamos a perceber que era o cidadão
a pessoa integrante desta sociedade, que deveria ser o destinatário final de todos os serviços e ações desenvolvidas, tanto pelo poder público como pela iniciativa privada. Contudo, entre a promessa e a execução, havia um grande lapso de tempo e oportunidade, uma concretude apenas prometida e não realizada. Entrar no direito, ingressar na magistratura, me deu a possibilidade de compreender como contribuir para isso, como assegurar que uma sociedade que começava e começa ainda, afinal de contas, esse é um momento em que a gente aproveita para mostrar para o cidadão seus direitos, que eles têm direitos realmente a serem protegidos e que precisam não só saber como buscar a defesa deles, mas, em especial, ter a instituição que está obrigada a recebê-los e ampará-los melhorada para que possa, então, fazer o melhor serviço possível em favor da sociedade. Esse desafio me levou para dentro da magistratura e me motiva até hoje a sempre estar inovando em favor da sociedade. Maravilha, doutor Alexandre. E aí a segunda pergunta que tem a ver com essa primeira é a seguinte: qual é a receita do bolo, doutor Alexandre? Como se tornar um juiz? Bom, Heraldo, eu sei que além de estudantes de direito, muitas pessoas que estão assistindo aqui ainda estão buscando uma definição profissional. E, verdadeiramente, ser magistrado é um estágio dentro da carreira pública extremamente cobiçado. Afinal de contas, nós sabemos, o teto da remuneração do poder público está dentro do poder judiciário, naqueles que ocupam o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a visão da recompensa remuneratória dá uma noção da dimensão da responsabilidade e do compromisso que exerce o magistrado dentro da estrutura do poder público. A nós cabe, dentre outras missões, a fiscalização do compromisso da atividade dos demais poderes, como o executivo e o legislativo. Também estamos atentos ao controle das políticas públicas que são desenvolvidas em favor da sociedade. E, mais particularmente, o cuidado e a proteção de cada indivíduo, dentro dos limites de um direito, de uma legislação, de normas que definem. Então, são atribuições de alta responsabilidade e, portanto, não poderia ser diferente. Na receita do bolo tem que entrar dedicação. Se você não tiver dedicação para os estudos, para o empenho, para a sensibilidade de uma sociedade que precisa de apoio, você pode correr o risco de não chegar a assumir esse compromisso, de vir a alcançar o estágio de magistrado, ou chegando a ele, não tendo esse compromisso social, transformar o exercício profissional até numa razoável frustração, como a gente tem percebido que muitos colegas têm encontrado uma dissonância entre a sua pretensão profissional e o exercício efetivo da demanda profissional. Afinal de contas, o juiz é um servidor público e, como tal, tem que estar disponível para o cidadão, para a sociedade. Agora sim, doutor Alexandre, vamos entrar no tema da entrevista de hoje. O senhor coordena já há algum tempo e com muito resultado o NUPEMEC, Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Explique, por favor, para os nossos ouvintes o que exatamente é esse núcleo, o que ele faz, como é que a gente pode ter acesso às informações sobre esse núcleo. Pois não, Heraldo, vamos lá. E eu acho que é muito oportuna essa sua indagação, porque a sociedade precisa conhecer como funciona a estrutura do Poder Judiciário. Olha só, o Poder Judiciário é visível para todo mundo por ser um prestador de serviço, em especial a prestação de serviço de solução de conflitos. Mas o que está por trás da estrutura do Judiciário é toda uma máquina que desenvolve um sistema de serviços articulados. E esses sistemas de serviços articulados vão, por exemplo, dentro da área fim, que é julgar processos, inicia-se desde o desenvolvimento da estrutura de tecnologia.
Ou seja, eu não tenho hoje a possibilidade de compreender uma unidade judiciária sem compreender acesso à internet, equipamentos, desenvolvimento de sistemas que facilitem o acesso da sociedade e o retorno de resposta para o cidadão. Mas quando eu penso que, além disso, eu tenho que ter pessoal, e pessoal com capacitação própria para receber, acolher, entender a sociedade e lhe apresentar de volta respostas que sejam compatíveis com o melhor possível para o cidadão. Por exemplo, nós temos uma demanda hoje muito grande na área de saúde pública. E eu não pego um juiz e digo para ele, olha, está aqui um tema de saúde, se vira. Ele não tem capacidade, ele não tem preparação, ele não tem conhecimento de área de saúde para poder dar uma decisão para o cidadão. Então, como funciona isso dentro do judiciário, da estrutura de preparação do judiciário? O judiciário, então, monta uma estrutura de acolhimento das demandas de saúde, usa uma equipe técnica que elabora parecer para ajudar o juiz a tomar decisão. Não a decisão necessariamente que mais interessa ao cidadão, mas uma decisão que seja compatibilizada com todo o compromisso social que a saúde tem no estado do Maranhão ou em qualquer estado do Brasil. Caso clássico, o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia da Covid. Não é porque alguém que tem direito a um leito hospitalar, que vai à justiça buscar esse leito, vai receber imediatamente esse leito, porque o judiciário consulta a Secretaria de Saúde e vê quantos leitos estão disponíveis. E a partir dessa informação, é claro, compatibiliza a oportunidade de leito com a necessidade desse que ingressou na justiça. Então, o judiciário hoje é uma estrutura dinâmica, ela não é fechada em si própria, é uma estrutura que conversa com os demais segmentos, conversa, por exemplo, com as instituições de ensino para saber se tem vaga escolar, conversa com as instituições bancárias para ver qual a melhor forma de resolver o problema de uma pessoa em situação de endividamento, conversa com os dois lados de uma família para ver qual é a melhor forma de acolher, cuidar e proteger das crianças. Então, o judiciário ganhou uma nova vestimenta, uma nova postura, que é a de busca de consenso na resposta dos problemas. E é exatamente aí que entra o núcleo de solução consensual de conflitos. O núcleo, no PMEC, núcleo da conciliação, ele trabalha a política de tratamento adequado de conflito, ou seja, qual a melhor resposta que nós podemos encontrar para ajudar o cidadão na satisfação de seus problemas. Não necessariamente uma imposição legal, uma determinação de lei, mas um consenso, uma construção de respostas que efetivamente traduza no sucesso da questão. Caso muito comum é quando você, por exemplo, entra com uma ação de cobrança em desfavor de alguém que não tem dinheiro. O juiz vai dizer, a lei lhe protege, você tem direito. Mas a realidade social lhe mostra que eu não tenho como tirar dinheiro de quem não tem. Então, o diálogo, a conversa, uma resposta construída de parcelamento de dívida, de substituição de dívida por serviço, de troca de valor em dinheiro por alguma mercadoria, pode ser a resposta que a sociedade constrói sem a imposição legal. E essa oportunidade da sociedade sentar e construir respostas, quem favorece é essa política de tratamento de conflito que é conduzida pelo núcleo da conciliação. Perfeito, ficou bem claro, doutor Alexandre, e deu para perceber, inclusive, pela sua resposta, que o núcleo ele atende 3 dimensões, não é? A população, que é, sem dúvida alguma, a dimensão mais importante, os magistrados, para que possam atender a população, e os auxiliares dos magistrados, a equipe de trabalho, que vai efetivar as decisões judiciais. Ok, só que nesses três elos dessa corrente aí, doutor Alexandre, um desses elos é muito frágil, que é o elo da população, porque o núcleo, pelo que a gente percebe, ele usa muito a ferramenta da tecnologia. O senhor disse, usa a internet, usa sistemas, mas a nossa população ela tem dificuldade, seja de equipamentos, seja do serviço de acesso, seja até de entendimento desse sistema todo e tal. Como que o núcleo está trabalhando essa questão?
bastante prudente essa indagação, Heraldo, principalmente quando a gente pensa no estado do Maranhão, que é um estado com alguns déficits, não é? A gente está tentando superar isso, mas em verdade ainda estamos distante. E mesmo em estados mais avançados do Brasil, a gente também identifica algum grau de vulnerabilidade. O que nós precisamos fazer é, primeiro, identificar a vulnerabilidade. O que vulnerabiliza o cidadão? Olha só, eu estou falando de diversos cidadãos em diversas situações. Eu estou falando do cidadão, por exemplo, que tem nível superior, não é? Por exemplo, uma pessoa formada em contabilidade que vai participar de uma audiência de conciliação para a negociação de dívidas, em que ele, certamente, está muito mais habilitado a encontrar uma solução adequada para o seu problema do que, de outro lado, um cidadão que desconhece a implicação de um ajuste de contas, de negociação com juros ou outras informações. Então, o judiciário ele tem um grande problema. Para ser universal, para ser acessível a todos, ele dificilmente consegue desmembrar o seu serviço para ser oportuno para uma categoria e diferenciado para outra. Lembrando que nós estamos imaginando e contemplando diversas categorias diferentes. Então, às vezes, é necessário que a gente perceba que para suprir algumas deficiências, nós precisamos trabalhar com alguns recursos complementares. E que recursos seriam esses? Bom, recursos complementares para tentar alcançar um equilíbrio de conhecimento, um equilíbrio de capacidade de deliberação entre as partes, é sem dúvida nenhuma a informação. O que nós precisamos é assegurar ao nosso usuário o maior volume possível de informações que lhe permita chegar a uma conciliação, a uma negociação, a uma solução que se equilibre entre aquilo que é o que ele precisa, aquilo que a outra parte tem para oferecer, dentro de um sentimento de justiça para todos os envolvidos. E isso, às vezes, gera dificuldade quando nós analisamos o favorecimento da negociação direta, quando duas pessoas conversam diretamente para resolver um problema. É o caso clássico e a reclamação comum do uso da plataforma do consumidor.gov, em que nós favorecemos o cidadão conversar direto com a empresa para encontrar uma solução de um problema. Porém, e aí que nós precisamos entender o funcionamento dessa plataforma, ela é uma plataforma de diálogo assíncrono, ou seja, ela não é instantânea, ela não é no mesmo momento. Eu encaminho para a empresa via plataforma consumidor.gov a minha preocupação, a minha situação, o meu dilema e recebo dela, não no mesmo momento, uma sugestão de solução, uma proposta de solução. Essa proposta de solução ela é aberta para que eu contraponha aquilo que eu acho mais justo. O que acontece é que eu tenho, como eu digo, assíncrono, ou seja, não no mesmo momento, eu tenho a oportunidade de usar meu tempo de resposta para analisar, inclusive conversando com outras pessoas, se aquilo que está sendo oferecido para mim é viável. E nesse conversar, eu posso, inclusive, buscar orientação de profissional, não apenas do direito, como da contabilidade, ou mesmo buscar na internet aquilo que o Poder Judiciário vem dizendo sobre o direito do cidadão. Afinal de contas, hoje nós temos diversos canais de comunicação de notícias que diz como o judiciário está resolvendo esse problema. Então, por exemplo, vi recentemente a notícia de que as pessoas que perderam passagem de avião estão tendo uma solução de troca de passagens, de troca de dias de passagem. Não viajaram. A Covid, o impedimento, a suspensão de voos e outras questões. Então, eu faço uma reclamação,
recebo uma proposta de troca de passagem. Vou consultar na internet e vejo que há uma orientação, uma decisão do judiciário dizendo que a troca de passagem é legítima. E aí eu me sinto confortável para emitir minha posição dizendo, olha, já que a justiça está dizendo que a solução é essa, se eu for brigar na justiça, o resultado deve ser esse, então eu concordo com essa proposta. Essa é a orientação que nós passamos. Você não é obrigado a aceitar imediatamente a proposta. Você tem a oportunidade de consultar, conversar, dialogar e levar o resultado adiante. Assim devem ser, Heraldo, e isso é muito legal, todas as decisões que nós tomamos quando vamos contratar. É importante a gente perceber que a conciliação, ela tem muita semelhança com a contratação. Ou seja, eu decido que eu quero um produto, eu vou pagar por isso para receber de volta. Quando eu faço uma conciliação, eu estou decidindo que meu direito é legítimo e trabalho com a outra parte como receber esse direito. É muito próximo, muito parecido. Então, isso é também uma maturidade social. É importante que a gente favoreça para o cidadão a capacidade dele mesmo tornar-se protagonista na solução de suas demandas. A conversa com o Dr. Alexandre Abreu, ela sempre rende muito, porque além dele ter conteúdo, conhecimento sobre o que está falando, ele gosta muito disso. A gente percebe isso no dia a dia, quem tem o privilégio de conviver com ele, e percebe isso também nas suas respostas, o profundo conhecimento da matéria e o gostar da matéria. Isso é muito importante. Então, doutor Alexandre, como a gente já está chegando na parte final da nossa entrevista, então o senhor já falou sobre a possibilidade de fazer, inclusive, conciliação virtual, deu alguns exemplos disso, já, de certa forma, mostrou quais foram as conquistas do NUPEMEC ao longo desse tempo que o senhor está à frente dele, e eu gostaria, então, de perguntar o seguinte: projetos, o senhor está sempre inovando, está sempre criando algo novo, sempre, às vezes, não necessariamente criando, mas copiando de outro lugar que está dando certo. E hoje, por coincidência hoje, antes da entrevista, o senhor mandava uma mensagem dizendo que vem aí uma nova ferramenta, o Busca Júris. Como é algo inédito, novo, eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito. Pois não, Heraldo, o que é essa provocação de um Busca Júris? A sociedade brasileira, a sociedade mundial, já habituou-se a fazer buscas na internet para entender ou conhecer melhores ofertas do que existe em favor do seu interesse. Eu procuro a televisão mais barata, eu procuro a viagem mais econômica, eu procuro o tratamento para o excesso de peso que mais tenha simpatia com o meu hábito alimentar ou com os meus recursos alimentares para que eu efetivamente possa manter uma dieta saudável dentro daquilo que eu tenho próximo de mim. Então, essa busca, né, que faz com que eventualmente eu vá consultar com o médico, já tendo usado, como popularmente se chama, o Dr. Google, para dizer qual é a recomendação de tratamento para aquele resultado de exame que eu colhi, né? Por que não ter uma busca de direitos, uma informação que me permita, na hora que eu for defender meu direito, saber como que a justiça se comporta em relação a isso. Mas não é uma busca de jurisprudência de profissionais do direito. O profissional do direito já é qualificado, já tem uma linguagem científica e sabe destrinchar a informação que lhe chega. O que eu estou propondo, o que o NUPEMEC, do Tribunal de Justiça do Maranhão, está propondo, e dialogando com os tribunais superiores, em especial o STJ, é uma busca que já está disponível nas redes sociais. Então, quando eu consulto na rede social avulso, aleatoriamente, eu encontro lá mensagens do STJ, do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, dizendo um direito assegurado de forma definitiva, um direito de um precedente que está
consolidado. Por exemplo, o direito do comprador de imóvel financiado que desiste da compra de receber imediatamente o valor do que já pagou, independente do contrato dizer que a restituição só seria ao final da construção. Então, isso é um direito consolidado. É um direito que eu encontro, por exemplo, no Twitter, uma imagem elucidativa, didática e um texto simples dizendo para o cidadão como aquele direito funciona. Ou como funciona o acesso a medicamentos, como funciona o direito do pai de visitar o filho, o direito da mãe de receber a pensão alimentícia. São informações simples, informações claras, informações lúdicas, porque vêm com imagens ilustrativas que facilitam a compreensão e que eles estão meio dispersos nos meios de comunicação desses tribunais. A proposta é reunir essas informações claras, precisas, ilustrativas, em um banco de dados de busca, em que eu clique no banco de dados e abra direito, dano, voo atrasado. Imediatamente, uma imagem clara, uma imagem precisa, um texto simples, de linguagem sem tecnicidade, que distancie o cidadão da compreensão da informação, vai me dizer qual é meu direito. E na hora que eu quiser defender esse direito, inclusive na plataforma digital, numa audiência por videoconferência, ou conversando com um advogado que vai patrocinar uma causa judicial, eu já chegue ao ponto de compreender qual o resultado esperado. E isso define meu investimento. É importante a gente perceber isso. Uma ação judicial é um investimento. Eu tenho um resultado esperado sobre aquilo ali. E quando aquele resultado distancia-se muito da minha expectativa, a minha frustração com o judiciário é muito grande. Eu esperava isso, o judiciário me deu aquilo. Então eu coloco no judiciário a imagem de que é uma instituição distante do desejo social. Quando eu pego e crio o meu desejo, minha expectativa, baseada naquilo que o judiciário já tem decidido, e o resultado final é aproximado ou idêntico, eu começo a olhar o judiciário como aquela instituição confiável, em que eu fui buscar uma coisa e recebi aquilo que fui buscar. Então, o trabalho do Busca Júris que a gente propõe, ele não só é um benefício social para que o cidadão encontre respostas, forme sua convicção e busque resultados compatíveis com aquilo que já é uma corrente de decisão do judiciário, como ele é institucionalmente positivo, porque o judiciário resgata na sociedade a confiança. Aquilo que eu fui buscar na justiça, eu encontrei. Perfeito. Doutor Alexandre Abreu, a gente agradece muito a sua participação no programa Direito no Ar, o senhor que coordena o Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Foi esclarecedor, foi excelente a entrevista. E abrimos espaço agora para as suas considerações finais. Amigo Heraldo, as minhas considerações não poderiam ser de outra ordem que não o desejo à sociedade que compreenda esse momento difícil que nós estamos vivendo, que respeitem o distanciamento, o isolamento, é claro, com o cuidado de buscar a sobrevivência de modo saudável. A gente tem que ter essa compreensão. E também que conheçam os recursos que o Tribunal de Justiça está colocando para atender o cidadão de casa. Audiências por videoconferência, solicitações e pedidos pela internet, orientações pelo WhatsApp. Nós temos agora uma figura chamada balcão virtual, em que, por vídeo, o cidadão conversa com o servidor do judiciário, tem informação sobre a situação do seu processo, como é que ele está andando, como é que ele está sendo resolvido. Então, eu preciso deixar evidente à sociedade que o judiciário não parou, que nós estamos trabalhando e estamos disponíveis. Acesse o site www.tjma.jus.br, conheça as ferramentas digitais. Não tendo essa oportunidade, use o telefone convencional
Ligue 0800 707 1581, ligação gratuita para o Telejudiciário e tome conhecimento de seus direitos sem precisar sair de casa. A todos, saúde, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, doutor Alexandre Abreu. Para obter outras informações sobre o cadastro de demandas de consumo na plataforma consumidor.gov.br ou agendar uma sessão de conciliação por videoconferência junto aos Centros de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão, basta entrar em contato com o NUPEMEC pelo e-mail conciliar@tjma.jus.br. Vou repetir para você, conciliar@tjma.jus.br, ou pelos telefones que foram mencionados pelo próprio doutor Alexandre Abreu. Nós precisamos agora fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira, emissora do Estado do Maranhão, com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e com o Instituto Mérito. Como desatar os nós da economia, favorecer o chamado ambiente de negócios e, ao mesmo tempo, praticar justiça social. Como praticar a justiça federativa, com equilíbrio entre União, Estados e municípios. Quem deve pagar a conta e quanto deve pagar? Para ajudar a responder essas perguntas e debater o papel do Judiciário na resolução de conflitos relacionados ao contencioso tributário, a revista eletrônica Link CNJ, de 8 de abril, recebeu o economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard App, e o presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo Maneira. No quadro Uma História, o juiz Ronaldo Queiroga, do Tribunal de Justiça da Paraíba, conta a história de um processo que marcou sua carreira. Vamos acompanhar, então, a revista eletrônica Link CNJ. O Conselho Nacional de Justiça acha que o judiciário tem tudo a ver com a questão tributária. Afinal, é nos tribunais que vão desaguar os muitos litígios e dúvidas sobre a cobrança de impostos. O relatório Justiça em Números do CNJ mostra que a taxa de congestionamento provocada pela questão tributária nos tribunais chega a 87%. Todos os setores envolvidos na economia pedem o fim da chamada insegurança jurídica e novas regras. Querem uma carga tributária menor, a simplificação da arrecadação de impostos, taxas e contribuições, o fim da guerra fiscal entre as unidades da Federação e o litígio contra a União,
além da incidência de tributos menos regressiva e injusta. O ministro Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo e do CNJ de olho no assunto. Elegeu como uma das prioridades da gestão dele a promoção da estabilidade e do ambiente de negócios para o desenvolvimento nacional e determinou a realização de uma ampla pesquisa sobre o contencioso tributário judicial. Visa-se, ao fim e ao cabo, entender por que os processos tributários, são tantos tramitando no Poder Judiciário, quais as razões que levam a essa judicialização efetiva e de que forma a taxa de congestionamento desses processos, em especial execuções fiscais, que são um grande número, poderiam ser reduzidos, ou seja, poderiam ser solucionados. A pesquisa será concluída até dezembro e vai incluir sugestões de como vencer os problemas relacionados ao tema, não só internamente no judiciário, mas também na sociedade como um todo. Serão feitos, na verdade, 2 diagnósticos, um do contencioso judicial tributário e um do contencioso administrativo tributário, porque o volume de ações e o volume de recursos discutidos na esfera administrativa federal, estadual e municipal é gigantesca também. E lá se replicam os problemas do contencioso judicial tributário. Nós temos taxas de congestionamento grandes, duração dos processos duração longa dos processos. Então, a ideia é que, ao fim e ao cabo, nós consigamos ter os 2 diagnósticos e façamos a integração desses diagnósticos para propormos ao ministro Luiz Fux alternativas de projetos de lei para que ele analise e as encaminhe se reputar oportunas e convenientes. E na reta final para a declaração de imposto de renda, o CNJ tem outra iniciativa relacionada a tributos. Lançou a campanha Se Renda a Infância. O objetivo é convidar os contribuintes a serem solidários. Isso vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Todos podem destinar parte dos valores a pagar em impostos para os fundos de direitos da criança e do adolescente. O processo é simples, mas a ajuda de um contador é bem-vinda. A pessoa física só pode destinar até 3% da declaração de ajuste anual para essa finalidade. Então, quando você for preencher a declaração, já vai ter lá uma opção de doação e a pessoa faz a opção pelo fundo federal, municipal ou estadual. Já a pessoa jurídica pode destinar só até 1% do seu lucro, Então, é muito importante que as pessoas procurem o contador, procurem informações com o contador, especialmente as pessoas jurídicas, para que saibam melhor como fazer essa destinação desses valores. Esse tipo de doação é seguro, segundo o CNJ. As entidades que recebem os valores têm de apresentar projetos consistentes e depois a execução é fiscalizada. Quem fizer essa opção, pode ficar tranquilo que isso está respaldado na lei, no Estatuto da Criança e da Adolescência. Esses fundos, eles são fiscalizados, eles têm ampla fiscalização pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e o próprio cidadão pode fazer a fiscalização. E a aplicação desses recursos é feita pelos conselhos federais, distritais, estaduais e municipais, que eles elegem um plano para identificar os projetos que eles vão destinar esses recursos. E vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Eu converso agora online com Bernard Api, economista e ex-secretário executivo e ex-secretário de Política Econômica do antigo Ministério da Fazenda e também diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Converso ainda com Eduardo Maneira, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional e professor da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Bernard Api. O senhor é autor de uma das propostas que estão em tramitação no Congresso, proposta, claro, de reforma tributária. Eu pediria que o senhor estabelecesse as diferenças fundamentais entre as principais propostas. Bom, no Congresso Nacional tem várias propostas de reforma tributária, mas tem 2 principais. A PEC 45 da Câmara dos Deputados, que é inspirada no trabalho que nós desenvolvemos no Centro de Cidadania Fiscal, e a PEC 110 do Senado Federal. As duas têm o mesmo núcleo, o mesmo objetivo fundamental, que é substituir
5 tributos muito ruins que existem hoje no Brasil, que incidem sobre bens e serviços, que são o PIS, a COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, o IBS, que é um imposto do tipo sobre valor adicionado, que é cobrado pelo regime não cumulativo em todas as etapas do processo de produção e comercialização. Um IBS, ou um IVA, quando é bem desenhado, ele ainda que seja cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, ele é efetivamente um imposto sobre o consumo. Por quê? Porque você desonera completamente exportações e desonera completamente investimentos e, portanto, ele incide apenas sobre o consumo. E esse objetivo é comum entre as duas propostas. Onde começa a ter diferenças? Primeira diferença é de escopo. A PEC do Senado prevê a extinção de mais tributos e a substituição pelo imposto sobre bens e serviços. Então, prevê a extinção da contribuição para o salário e educação, do IOF e da CID Combustíveis, que seriam substituídos também pelo imposto sobre bens e serviços. Segunda diferença, a PEC 45 da Câmara prevê apenas um IBS que seria federal, estadual e municipal. A PEC 110 do Senado Federal, na última versão do parecer do relator, ela prevê o que nós chamamos de um IVA dual, 2 IBS, um IBS federal e um IBS que seria dos estados e municípios. Então, essa é uma segunda diferença. Terceira diferença, a PEC da Câmara prevê uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, uma única alíquota para todos os bens e serviços, mas ela prevê que a União, os estados e os municípios terão autonomia na fixação da sua alíquota. Na PEC 110 do Senado Federal, ela prevê múltiplas alíquotas, não define quantas, isso ficaria para a lei complementar, e ela, na verdade, não deixa nenhuma autonomia para os entes da federação definirem suas alíquotas. Eu acho que essas são as diferenças mais importantes, obviamente tem diferenças de redação, mas o núcleo, e esse é o ponto fundamental, é o mesmo. É substituir 5 tributos muito ruins que nós temos hoje por 1 ou 2 tributos modernos, compatíveis com as melhores práticas internacionais. E esta transição, isso é muito importante, tem um efeito, do ponto de vista econômico, muito grande. Tem um estudo feito pelo economista Braulio Borges, que estima que a aprovação da PEC 45 poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. E essa é a razão, do ponto de vista econômico, a razão fundamental de fazer a reforma tributária. As distorções que nós temos hoje na tributação de bens e serviços no Brasil têm um custo muito grande para a sociedade. Nós estamos falando que em 15 anos cada brasileiro pode ser 20% mais rico do que seria sem a reforma tributária. Eu gostaria de ter a avaliação do Eduardo a respeito dessas duas propostas apresentadas pelo Bernard como principais. A minha posição é de apoio à reforma tributária. Concordo que as duas propostas principais que tramitam no Congresso, a PEC 110 e a PEC 45, têm mais pontos em comum do que divergências. A substituição de 5 tributos ruins por um imposto moderno seria muito bom para o Brasil, além do desenvolvimento econômico manifestado pelo Bernard, com certeza, vendo pelo lado do advogado, diminuiria em muito a complexidade e, consequentemente, a litigiosidade do direito tributário hoje no Brasil, que gera muita insegurança jurídica. Então, podemos, no avançar da conversa, expor algumas coisas mais objetivas, mas, em princípio, eu acho que o Brasil avançaria muito se aprovasse a reforma tributária e, se fosse possível, no Congresso, buscar a convergência entre as duas propostas, uma que tramita na Câmara, uma que tramita no Senado. Essa convergência é possível, porque, como disse o Bernard, o núcleo é comum. Há essas duas propostas principais, há outras que a gente nem mencionou aqui, há algumas preocupações com relação a se fazer justiça social, por exemplo, imposto progressivo, imposto sobre grandes fortunas. Por que o Brasil precisa de uma reforma tributária de fato e por que esses temas que eu citei não estão nessas propostas? Bom, o Brasil precisa de uma reforma tributária porque o nosso sistema tributário é muito ruim, em todos os sentidos. Um bom sistema tributário, a função do sistema tributário é arrecadar recursos para financiar políticas públicas. Um bom sistema tributário arrecada recursos
gerando o mínimo de distorções que prejudicam a organização eficiente da economia e, portanto, prejudicando o mínimo possível o crescimento, e também o fazem da forma mais progressiva possível, ou seja, tributando mais quem tem mais capacidade contributiva do que quem tem menos capacidade contributiva. O Brasil falha em todas essas dimensões. As propostas que estão no Congresso hoje tratam de uma delas, que é a tributação de bens e serviços, que, do ponto de vista do impacto sobre o crescimento, com certeza é a mais importante de todas. Por que nós estamos discutindo essa questão hoje? Eu acho que, primeiro, por causa do efeito sobre o crescimento, que é o mais relevante, e volto a falar, se o país crescer mais, todos os brasileiros são beneficiados, mas, segundo, porque eu acho que é a discussão que estava mais madura. É uma discussão que já vem sendo feita há décadas no Brasil. Acho que agora chegamos num grau de maturidade que não tinha antes, e acho que isso facilita muito, ajuda muito a aprovação. Acho que a discussão da questão de outros tributos, principalmente do imposto de renda, está amadurecendo no Brasil. Não sei se já está pronta para você aprovar uma mudança, mas eu acho que ela está amadurecendo e podemos, sim, obviamente, propor mudanças no imposto de renda. Acho que são perfeitamente complementares ao que está sendo discutido no Congresso Nacional. Agora, lembrando, essa mudança na tributação de bens e serviços pressupõe uma PEC, exige uma PEC. Mudanças no imposto de renda podem ser feitas por lei ordinária. E como bem disse o Bernard, o imposto de renda não está nessa discussão porque o imposto de renda pode ser modificado por lei ordinária e a iniciativa pode ser do Executivo até por uma medida provisória. Então, é muito mais fácil a conversão de uma medida provisória em lei ordinária ou aprovação de um projeto de lei ordinária do que uma aprovação de PEC que tem quórum de 3/5, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, etc. Qual é, no meu entender, a grande dificuldade hoje de se avançar com a reforma tributária, as duas que estão no Congresso, maduras, porque já foram discutidas, estão sendo discutidas há anos pela sociedade, pela academia, pelos fiscos estaduais, municipais, federal. Tem 2 pontos que eu gostaria de colocar assim como entraves a essa avanço, ou 3. Primeiro, a ausência de uma coordenação política, de um grande concerto político para avançar com a reforma tributária. Segundo, a questão federativa. Na hora que se extingue impostos municipais, estaduais e federais, questiona-se a questão federativa, se está sendo respeitada ou não. E terceira, que esta reforma pressupõe o fim de benefícios e privilégios fiscais. Isso, setores hoje beneficiados por políticas fiscais de incentivo reagem a uma mudança. E, por fim, há um outro problema que, nesta harmonização de alíquotas, uniformização de alíquotas, alguns setores que hoje pagam menos irão pagar mais, sem dizer necessariamente que com isso vão ser prejudicados, porque a melhoria do ambiente de negócio, da economia do Brasil, beneficia a todos. Mas são entraves que precisam ser removidos dentro de um grande acordo, de um grande pacto político e federativo, e estamos passando por momentos difíceis em que essa conversa serena, organizada, articulada, está com pouco espaço na agenda, infelizmente. Qual é a expectativa de vocês sobre a aprovação dessas propostas? Elas podem ser votadas ainda nesse semestre? Isso é viável? Bom, viável é, mas exige um esforço político certamente grande para equacionar as questões que ainda estão em aberto. Eu acho que se não fosse a pandemia, a chance de ter aprovado o ano passado teria sido muito grande, no ponto em que estava a discussão no Congresso Nacional. Agora, a pandemia, que continua bastante forte, acaba sendo um condicionante para a retomada dessa discussão. Mas possível é. Mas acho assim, se não for nesse governo, tem que ser no próximo.
Com relação, só queria responder uma coisa que o Eduardo colocou, essa questão de ter múltiplas alíquotas. Obviamente, a gente sabe que o que a gente preparou, que foi a base da PEC 45, é o ideal. A gente sabe disso, a gente sabe que o Congresso tende a fazer alguma flexibilização. Mas precisa tomar cuidado com essas flexibilizações. Toda vez que você tem mais de uma alíquota, automaticamente você tem mais custo de conformidade, custo burocrático de pagar imposto e tem mais litígio. Automaticamente. Porque sempre o contribuinte vai tentar interpretar a legislação de forma a enquadrar o que ele produz na alíquota mais baixa e o fisco vai tentar fazer o contrário. Então, só para vocês terem uma ideia, na Suécia, onde a propensão ao litígio é bem menor que no Brasil, e onde tem 3 alíquotas positivas, o fisco da Suécia estima que o custo burocrático de pagar imposto cairia em 30% pela mera adoção de uma única alíquota uniforme, na Suécia. Tem um segundo problema, principalmente no caso do setor de serviços, que de fato hoje é menos tributado que os bens no Brasil, que é os 2 problemas. Um deles é de ordem distributiva. Quem consome serviço é rico, quem consome bem é pobre. Então, você adotar uma alíquota mais baixa para serviço do que para mercadoria, que é o que acontece hoje no Brasil, você está favorecendo os ricos em detrimento dos pobres. Eu concordo que múltiplas alíquotas tornam o sistema complexo e o objetivo da reforma é exatamente o contrário, de simplificar. Mas se nós chegássemos, nós estamos andando assim de Kombi, né? E se nós passarmos por um Corolla igual a Suécia, já está bom, né, Rafi? Eu acho que se nós formos por umas 3 alíquotas, já estaria de bom tamanho. Daqui a pouco a gente chega no carro elétrico lá. Mas eu acho que essa transição é importante, porque, e concordo que, em geral, há um problema hoje na tributação dos serviços, que não é vista pelos prestadores de serviço, que é exatamente o efeito cumulativo, né? Que a partir do momento em que se adota um imposto plenamente não cumulativo, o efeito ainda precisa ser sentido, precisa implementar para que eles percebam que esse regime não cumulativo, mesmo que com uma alíquota um pouco maior, é mais benéfico. Agora, só uma restrição, só uma observação, concordo na maioria das questões, é que há serviços que também são para a classe menos favorecida, como alguns 2 básicos que nós estamos vendo aí na pandemia: o transporte público e o serviço, muitas vezes, de saúde, de planos de saúde, etc., que não alcançam somente classe média, média alta, mas também pessoas de baixa renda, principalmente no que se refere ao transporte público. Eduardo, e a sua avaliação sobre a viabilidade da aprovação disso, se não nesse semestre, ainda neste governo? Olha, Guilherme, eu acompanho projetos de reforma tributária desde 93. Então, eu sempre fui otimista na aprovação das propostas que tramitam no Brasil há mais de 20 anos. E já fui muito otimista, como em 2019... eu acreditava muito na aprovação da PEC 45, com algumas pinceladas feitas pelo Congresso. Com o advento da pandemia, eu acho que o cenário ficou... Eu apostaria assim, nós não podemos parar a discussão da reforma tributária, mas se nós aprovarmos ela em 2022 ou logo no início de 2023, estaria de bom tamanho. Nós não podemos parar e falar assim, vamos colocar na geladeira aqui e voltar a conversar daqui a 2 anos. Acho que isso não é bom, porque nós temos que ir amadurecendo a discussão. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Bernard Api, economista, ex-secretário executivo e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Agradeço também a participação de Eduardo Maneira, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB e professor da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, portanto. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela e que comprova. Tribunais são regidos pela lei e feitos por gente. Eu me recordo bem de uma situação que me deixou bem emocionado. Foi justamente quando eu era juiz da comarca de Sousa, lá no sertão da Paraíba, e na ocasião eu era responsável pelas ações relativas
as interdições de pessoas. E com isso eu tinha que realizar interrogatórios dessas pessoas, entre aspas, interditandas. Muitas delas não tinham condições de vir ao fórum, diante da gravidade da perturbação mental. Lá na região de Souza, eu me deparei com uma cena bem interessante. Um camarada já com seus 40 anos, ele estava num quarto, ele era muito violento, e ao invés da porta tinham grades, cadeados, e a mãe dele morava sozinha com ele num rincão longe, num pé de serra, bem magrinha, e ele, quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse: o que é que o senhor deseja? Eu sou prefeito de São Paulo, vim de avião só para atender o senhor. Você veja que estágio de loucura. E, de forma muito ríspida, disse: ande logo, diga o que é que o senhor deseja, porque eu quero ir embora, voltar. O resto das perguntas não me falou mais nada. E eu fiz a consignação do termo de audiência e me desloquei para um outro local, chamado Casinha do Homem, já chegando já à noite, já no município de Santa Cruz, termo da comarca de Souza. E lá era para interrogar um senhor, já de idade de seus 70 e poucos anos. Quando eu desci do carro, ele me indagou: o senhor veio me servir para a guerra civil, me alistar para a guerra civil ou mundial? Eu disse: eu vim para alistar para qualquer uma das guerras que o senhor desejar ir. E percebi que ele, no quintal da casa dele, havia um cruzeiro enorme. E perguntei: e esse cruzeiro? Ele disse: doutor, esse cruzeiro é justamente um local onde todos aqueles que morrem todos os dias nessa região, para subir para o céu, São Pedro, meia-noite vem, e aqui ele destina, se um vai para o inferno, o outro vai para o céu. E aí eu fiz todo o interrogatório, ele disse que queria ir para a Terceira Guerra Mundial, e lavrei o termo e retornei a Souza. Mas percebi justamente que esse estágio de loucura, de pessoas que vivem aí isoladas nas regiões, principalmente da zona rural, com perturbações e basicamente abandonadas pela sociedade. Isso me emocionou muito e por isso eu acho que a atitude do magistrado de não só ficar no seu gabinete, mas também sair do seu gabinete e ir ao encontro do jurisdicionado é muito importante, principalmente nesses casos de interdição, onde há essa complexidade que requer que o magistrado assim se desloque até locais distantes, na zona rural, onde possa assim interrogar pessoas desse tipo e facilitar assim a tramitação e a conclusão do processo de interdição, para que a própria família possa assim melhor gerenciar a vida dessas pessoas em todos os outros aspectos legais. Isso me emocionou muito, porque como magistrado eu pude ser útil de forma mais presente, mais humana, fora do fórum, e fazer assim justiça. Caso você queira participar do nosso programa com críticas, dúvidas ou sugestões, use o e-mail amaimprensa@gmail.com. AMMA, imprensa, tudo junto, amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.